Bom, galera, voltando com mais repercussões aqui da vitória do Fluminense sobre o Avaí por 3-0, eu vou separar aqui um trecho da entrevista coletiva do técnico Fernando Diniz, que eu considerei mais relevante, mas antes disso, uma entrevista que o Ranieri, do jogador do Avaí, deu na saída de campo, falando sobre o Anderson Daronco, que eu considero absolutamente lamentável e algo bem grave. Não é a primeira vez do senhor Anderson Daronco. Não é a primeira vez que o Daronco faz isso. Vamos ouvir aí o que disse o Ranieri, assistir o que disse o Ranieri aí na saída de campo, que para mim é deplorável. Só deixar uma menção honrosa aqui pro senhor Anderson Daronco aí, muito desumilde, fora do âmbito do jogo, do âmbito da nossa situação, ficou distratando a gente, falando de posição, que tá numa posição legal para estar falando, não sei o que, eu quero saber o que ele tem a ver com a nossa posição. Ele é pago para ele apitar o jogo, independente de quem que ele vai apitar. Então, tem um monte de Pelé, vocês podem estar falando só jogador bom, ou a posição que você está. Quero saber o que ele tem a ver com isso. Ficar distratando os jogadores. Eu acredito que isso não é uma atitude muito profissional. Isso é uma vergonha, gente. Isso é uma vergonha, isso é um absurdo. Alguém tem que parar o Daronco. A comissão de arbitragem da CBF, o seu CNM, tem a obrigação de fazer alguma coisa. Isso é inacreditável, pô. Abusar da autoridade para diminuir um time, para diminuir jogadores que estão numa situação difícil, estão ali fazendo o trabalho deles, e a gente cansa de criticar aqui jogadores por exagerar em reclamação, por serem agressivos, né? E realmente a gente sabe que isso de fato existe. Para o árbitro, muitas vezes, é difícil controlar um jogo, porque não tem um minuto de paz. Aqui no futebol brasileiro é um negócio absurdo. Mas o senhor Daronco, nem nenhum árbitro tem o direito de utilizar da sua autoridade como árbitro da partida para diminuir o trabalho dos outros, para diminuir o trabalho dos jogadores. Isso aqui é um absurdo. Isso é muito grave. E a gente lembra que recentemente o Daronco teve o episódio com o Hulk. E aí o Daronco disse pro Hulk: cuidado com o que você vai falar lá fora. O Hulk falou: por quê? Porque esse não é o último jogo que eu vou apitar seu. E aí depois ele foi ouvido pelo STJD, né? A Procuradoria então ofereceu uma proposta de transação disciplinar ao árbitro por infração do artigo 258, que foi homologada. E aí, o Daronco relatou que não desejava desrespeitar o Hulk, alegando que a fala citada pelo mesmo não foi tom de coação, mas sim em relação à expectativa pela mudança de comportamento do jogador em jogos futuros. E aí o Daronco foi condenado a pagar cestas básicas. Duas instituições da capital mineira foram citadas como destinos das cestas básicas doadas por Anderson Daronco. Então, se alguém tem que fazer alguma coisa, a CBF precisa se posicionar diante disso. Isso é um absurdo, é revoltante isso. Então, tomara que a comissão de arbitragem da CBF faça alguma coisa. O Daronco merece ser afastado por isso, e inclusive pela situação do Hulk, que não ficou bem explicado até hoje, que não convenceu ninguém, aliás, né? Enfim. Vamos voltar a falar sobre o Fluminense, trazer esse trecho da entrevista coletiva do técnico Fernando Diniz, que eu achei mais importante. Mas antes, deixa o like aí, tá, galera? Sempre lembrando aí, não é demais, vai aqui embaixo, rapidinho, deixa o like aí, e seu comentário, evidentemente, é muito importante. Se inscrever aqui no canal também, para quem não é inscrito, tá bom? O segundo conteúdo desse pós-jogo de Fluminense e Avaí. Vamos ouvir esse trecho da entrevista coletiva do técnico Fernando Diniz. Antes ele já tinha elogiado a entrada do Iago, explicando que o Iago ele entrou para dar mais volume ao time, para dar um poder de marcação maior, mas sem perder a intensidade, e que o Iago entregou muito bem isso. Então foi uma mudança que para ele surtiu um efeito muito positivo. A equipe se comportou muito bem, soube quando deveria sair jogando, quando teve que usar a bola longa. Realmente hoje a gente viu isso, uma percepção melhor do jogo como um todo. Mas o Diniz disse que cometeu alguns erros também. Vamos ouvir aí esse trecho, que ele mandou mais uma indiretinha aí para a imprensa. Não, vencer sempre traz alívio. O futebol é um meio que existe muita pressão e muita irracionalidade. O Fluminense, em 8 dias, saiu de uma posição de postulante ao título, a equipe, todo mundo falando super bem, para em 8 dias todo mundo achar que está tudo ruim. Nunca teve tudo ruim. A gente saiu de sábado, quarta até domingo, Atlético Mineiro, Atlético Goianiense e o jogo do América Mineiro. A equipe oscilou durante uma semana.
como o calendário dele tá muito cheio aqui, muito corrido, foram 3 jogos, a gente não pontuou. Algumas partidas a gente jogou mal, mas a gente teve bons momentos. Nos 3 jogos a gente conseguiu ter alguns bons momentos, mas as derrotas, elas trazem uma insatisfação muito grande por parte do torcedor, que é super natural, mas existe todo mundo amplifica muito aquilo que acontece nesses momentos. Aí o trabalho em si a gente acaba olhando pouco nessa hora. Eu já falei isso mais de uma vez, quando a gente ganha, fica mais tranquilo para falar, que é um erro contumaz do futebol brasileiro. A gente coloca em xeque, às vezes, trabalhos, jogadores, por conta de uma semana ruim, que foi o caso que aconteceu com o Fluminense. Hoje a gente ganhou de 3-0, a equipe jogou bem, mas teve erros que a gente cometeu. Eventualmente, se nesses erros o Avaí tivesse feito o gol e a gente tivesse perdido de 1-0, estaria um drama. E o trabalho a gente ia deixar de ver mais uma vez. Eu entendo perfeitamente. O torcedor é o que eu mais entendo. Eu sou muito grato aqui no Fluminense por tudo que a torcida fez na minha chegada, mas muitos momentos o Maracanã lotado, e os caras fizeram uma festa, e ele tem todo o direito de ficar insatisfeito, às vezes indignado, porque quer vencer. Mas a gente, quando vai analisar o futebol, as pessoas que militam e que vivem do futebol tem que ter um pouquinho mais de coerência e mais calma para poder fazer as análises, senão a gente continua perdendo em vez de ganhar alguma coisa. Hoje a gente fez uma boa partida, mas cometemos erros também. A gente sabe que o Diniz, ele tem essa, sempre, seja após derrota, pós-vitória, ele sempre puxa muito para essa questão que a análise ela precisa ser mais cuidadosa, que é preciso levar em consideração o trabalho como um todo, né, o contexto que vem sendo construído, e eu sou um dos que defendo muito isso. Eu sempre falei, as críticas, elas precisam ser pontuais. É claro que não dá para você fazer algo desconexo com a realidade, esquecer o que passou, porque tem uma trajetória aí. Então eu procuro, quando eu vou analisar um jogo, eu estou analisando aquele jogo, os erros que foram cometidos naquele jogo, os acertos que foram cometidos naquela partida. Não significa que aquelas críticas elas vão se estender para todo o trabalho, porque tem gente que, né, Diniz é maravilhoso, é um gênio, é incrível. Aí perde 2, 3 jogos, é um merda, não sabe nada, é o professor Pardal, é ridículo, é prepotente, é arrogante, é isso, é aquilo. Eu não. Sou só eu, tá? A minha maneira de pensar. Eu entendo o que o Diniz está falando. E esse recado que ele manda para a imprensa, né, que a gente precisa ter uma análise mais cuidadosa, eu acho super válido. É a opinião dele, a posição dele, não tem problema nenhum. Né? Eu acho que a gente tem que sempre fazer, na medida do possível, fazer uma autocrítica, e eu sempre, quem está aqui sempre, quem está sempre aqui no canal é prova disso. Quando eu erro, eu venho aqui, eu peço desculpas, eu falo, exagerei, não deveria ter falado assim, ou estava errado, me equivoquei. Só que você não tem como, diante de uma atuação contra o América Mineiro, como aquela, você vai falar o quê pro torcedor? Aquela virada para o Atlético Goianiense, aquela atuação sem tesão nenhum, sem vontade, na derrota para o Atlético Mineiro. A gente vai aqui ficar passando pano para jogador, ficar passando pano para algumas insistências que o Diniz tem, a gente sabe que tem algumas teimosias. Será que foi acaso o Fluminense ter feito um bom jogo hoje, depois que ele parou com essa desgraça de Felipe Melo na zaga, com Caio Paulista na lateral esquerda? Será que foi um acaso? Com o próprio Matheus Martins que não vinha jogando bem? Ou a gente também, né, muitas vezes a gente também acerta nas críticas. Então é uma troca. Assim, uma hora a gente vai errar, acertar, assim como o próprio Diniz. Faz parte. Só que não dá para você insistir em alguns erros e a gente chegar aqui e falar, não, calma, eu vou chegar aqui depois de uma derrota como aquela para o América em casa e dizer para o torcedor, calma, gente, calma que o trabalho tá sendo bem feito, tá tudo bem, foi só um tropeço. Não. Eu tenho compromisso de falar a verdade para você, torcedor. É minha obrigação aqui. Ou pelo menos a verdade, entre aspas, é aquilo que eu acredito, que eu acho, a minha opinião. É meu papel aqui tentar passar para vocês, retratar, fazer uma análise o mais fiel possível da realidade. E também deixar transparecer um sentimento do torcedor que está do outro lado me assistindo. Claro, sem ser injusto.
sem ser escroto com as pessoas, sem desrespeitar as pessoas. E isso deveria ser a preocupação número 1, isso deveria ser uma obrigação. Nem todos têm. Mas eu tenho esse cuidado de respeitar as pessoas. Por isso que muita gente fala que, mas você chega lá e não fala assim. Não fala assim naquela. Falo, óbvio que eu vou chegar quando tiver oportunidade, vou questionar sempre que eu puder. Mas você tem que respeitar a pessoa que está do outro lado, você tem que respeitar o trabalho da pessoa. Que por mais que o jogador esteja mal, o cara está ali trabalhando. A gente vai criticar, sim, as atuações, quando ela é ruim, quando ela é boa, mas a gente tem que respeitar o profissional que está do outro lado. E eu nunca deixei de acreditar no trabalho que vem sendo feito pelo Diniz. Eu continuo acreditando. Só que muitas vezes tem erros. Ele precisa admitir esses erros quando ele erra. Não ficar sempre com essa justificativa. Mas a gente tem que ter um cuidado maior. Hoje o Avaí poderia ter feito um gol e aí tudo seria diferente. Pô, se a gente for analisar o futebol assim, Diniz, fica complicado. O Fluminense ganhou hoje, mas se o Avaí sai, né? Aí tudo seria uma desgraça. Não é isso. O Fluminense perdeu o jogo para a América, poderia ter levado 4 no primeiro tempo. Estava com 2-0 na frente do Atlético Goianiense e tomou uma virada ridícula em Goiânia, para um time que também está lá embaixo. Então não é apenas um acaso, um pequeno detalhe, é uma sucessão de erros, são atuações muito ruins que levaram a essas derrotas. Não foi um pequeno detalhe. Mas aí se o Fluminense tivesse feito alguma, a coisa seria diferente. Como é que a gente fala de um jogo, de um se, de um talvez? Hoje o que a gente pode falar de Fluminense e Avaí é que o time foi bem, fez um jogo seguro, foi correto e mereceu a vitória. E vai chegar amanhã contra o Botafogo, pode jogar mal, perder de novo, e aí eles vão falar, mas se o Cano tivesse acertado aquela bola, tivesse aproveitado a oportunidade que teve, com 5 minutos do primeiro tempo, a coisa teria sido diferente. Imagina eu falando aqui isso pra vocês, depois de uma derrota vexatória num clássico 3-0. Não, gente, olha só, se o Cano tivesse feito aquela bola, a nossa análise aqui seria totalmente diferente. Claro, se o Fluminense vence o jogo, eu vou fazer uma análise só dando porrada, criticando, inventando um jogo que não existiu para eu, de alguma forma, compensar um lado ou outro. Não faz sentido isso. Então, Diniz, é claro, a gente tem que ter a nossa autocrítica, e eu sempre tento reconhecer quando eu estou errado, e você aí também acho que deve fazer isso, como fez hoje, mudou o time e deu certo. É isso. A gente vai, cada um na sua, vai tentando buscar sempre o acerto na medida do possível. Eu acho que o objetivo de todos é ver o Fluminense bem, é ver o Fluminense vencendo, é ver o Fluminense conquistando vitórias e subindo na tabela. No fim das contas, eu acho que, no fundo, todo mundo quer isso, né? É o que a gente espera. E eu tenho certeza que o trabalho está sendo construído para isso, está sendo muito bem feito. Como eu disse, antes do jogo de hoje, o saldo ainda é muito positivo. Vamos que vamos, galera. Deixa aí nos comentários, quero ver vocês.